Olá pessoal, eu sou o Caco e mais uma aula agora de Física do primeiro ano do ensino médio, ok? Estamos indo para a quarta semana de aula, já a quarta aula que nós começamos aqui, então 4 semanas, já foi o finalzinho de fevereiro e agora o começo de março, ok? Bom, essa aula aqui é continuando o movimento uniformemente variado. Tá bom? Continuando o movimento uniformemente variado. Os problemas resolvidos, os vídeos de questões que eu estou resolvendo desse assunto, eles têm a seguinte palavra-chave: FBNet, tá? No começo do vídeo lá, né? O título do vídeo, FBNet e CN3, tá? CN1 foi estudo dos movimentos, CN2 movimento uniforme e CN3 movimento uniformemente variado. Esse movimento uniformemente variado a gente está fazendo em 2 aulas. A primeira aula foi da semana passada e hoje a gente encerra esse assunto do movimento uniformemente variado. Aí você fala assim: nossa, mas eu não aprendi nada ainda. Não, então se dedica, né? Alguma coisa tem que ter aprendido. E outra coisa, não é que a gente não vai ver mais movimento uniformemente variado e nem movimento uniforme, a gente vai ver ainda, tá? Só que essa simples assim, movimento uniformemente variado simples assim, a gente vai terminar hoje. Daqui a pouco a gente vai falar de movimento oblíquo, lançamento vertical, e tudo isso é movimento uniformemente variado também, tá bom? Mas então os vídeos dessa parte, FBNet CN3, o izinho ali indica a playlist, tá bom? Se não tiver o izinho ainda, quando você estiver assistindo, é porque você é muito apressado. Tá bom? Mas você pode ir lá procurar lá a FBNet CN3 que você vai achar os vídeos dessa parte aqui, tá? Coloca lá FBNet CN3, aí joga lá um MUV, coloca lá aceleração, tá? Todas essas palavras vão acabar remetendo ao vídeo, mas principalmente essas aqui, ó, FBNet CN3, tá bom? Porque daí vai bem direitinho a esse assunto aqui do movimento uniforme. Hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função horária da posição e vamos falar da equação de Torricelli, tá? A equação de Torricelli, ou Torricelli. É uma equação muito boa que ela ajuda a gente a resolver vários problemas que não envolvem tempo, tá bom? Depois a gente vai a essa sessão. Então, para falar do gráfico da função horária da posição, eu vou começar falando da função do segundo grau. Você sabe o que é função do segundo grau? Função do segundo grau é uma função, tá, do segundo grau, que é que você... Quando eu estudava, eu achava que função do segundo grau era uma função que a gente estudava no ensino médio. Porque na minha época, o ensino médio se chamava segundo grau, né? Mas nada a ver, não tem nada a ver, não. A função do segundo grau é um exemplo de função do segundo grau, é assim, ó. Y é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 15. Tá? Isso aqui é um exemplo de função de segundo grau, porque aparece o x elevado ao quadrado, então é segundo grau. Tá? Se aparecesse x elevado ao cubo, ou seja, 3, aí seria função do terceiro grau. Tá? Se fosse assim, só isso aqui, por exemplo, sem essa parcela 2x mais 15, aí o x ele está elevado a 1, né? Porque x elevado a 1 é x. Então isso aqui seria função do primeiro grau. Aí você fala, mas essa aqui tem x ao quadrado e tem o x elevado a 1, então é função do primeiro e segundo grau? Não, é o maior expoente, é função do segundo grau, tá? Mas isso aqui já deve ser de conhecimento de vocês, né? Se não é porque a gente ainda não tratou isso na matemática, mas é por isso que eu vou fazer um esclarecimento aqui. Bom, função a gente já falou. Se você está acompanhando lá o desenvolvimento da matemática do primeiro ano no outro canal, né, que é o Problemas Resolvidos de Matemática, tá? No finalzinho do vídeo você vai ver aqui tem duas bolinhas. Uma é para se inscrever nesse canal, que é o Física Caco, e o outro é levando ao outro canal que eu tenho, que é o de matemática, tá? E na terça-feira eu trato a matéria de matemática do primeiro ano. E eu estou falando sobre funções. Então, alguma coisa de função eu já falei, mas eu vou esclarecer aqui, tá bom?
Eu sei que nem todo mundo que está vendo esse vídeo está acompanhando, né, tintim por tintim, primeiro ano, segundo ano, mas tem gente que às vezes está. Então, por isso que eu vou falar aqui do função de segundo grau. Como é que a gente faz uma função de segundo grau? O que é uma função de segundo grau? Então, eu tenho uma equação, a equação é que envolve igualdade, uma coisa igual a outra coisa é equação. Então, nessa equação envolve duas letras, um y e um x, tá? A gente diz que o x é variável independente e o y é variável dependente. Por quê? Porque o y ele vai ser calculado em função do valor de x que eu colocar aqui, tá? É só uma maneira de tratar e de falar sobre isso aqui. Bom, mas eu posso... Isso daqui ele vai desenhar no plano cartesiano, tá? Vou fazer aqui um plano cartesiano já. Ele vai desenhar aqui no plano cartesiano, que é o eixo x e o eixo y, tá bom? Ele vai desenhar aqui no plano cartesiano um gráfico. Ele vai desenhar uma curva que a gente fala, tá? E esse gráfico é da parábola, tá? Então, função de segundo grau é parábola, ok? É uma parábola. Lá na matemática, lá no segundo ou terceiro ano, a gente estuda as cônicas e daí a gente vai descobrir bem certinho o que é parábola. É interessante que a gente estuda parábola aqui com equação de segundo grau e só lá no final, lá que a gente... Alguns lugares, né? Eu, por exemplo, só aprendi na faculdade mesmo, né? Foi na faculdade que eu vi isso aí, porque no segundo grau o pessoal nem vence a matéria direito, porque é meio corrido e o pessoal está devagar, o pessoal nem todo mundo estuda direto, né? Então eu fui ver lá que a parábola, na verdade, ela é um pedaço do cone. Mas isso daí vocês vão ver depois, tá? Então é uma parábola. Isso aqui desenha uma parábola. E como é que é uma parábola? Depois que eu desenhar aqui, vocês vão ver como é que é. E como é que a gente desenha, então? Uma das formas de desenhar é a gente pegar e fazer uma tabelinha dos valores de x e os valores de y. Aí a gente joga valores para x e vai calculando o valor de y correspondente. Esses valores de x e y que se relacionam através da equação vão formando pares ordenados, que são pontos aqui nesse plano. Ali, ligando esses pontos, a gente vai ter o gráfico, que vai ser a parábola dessa função de segundo grau. Então, eu vou fazer assim, de uma forma bem simplesinha agora, tá? Vou colocar valores para x e valores para y. Aí, eu já estudei essa função anteriormente, então eu vou jogar valores do menos 3 em diante, tá? Então, menos 3 ao quadrado, 9. Então, menos 9, mais 2 vezes menos 3, menos 6. Então, menos 9 com menos 6 dá menos 15. Menos 15 com mais 15 dá 0. Então, agora menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. 15 menos 4 dá 11. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, menos 4. Menos 4 com 11 dá com 11, né? Era menos 4, deu menos 4 com menos 4, dá menos 8. Então, menos 8 com mais 15, 7, tá? Menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 ao quadrado, 1. Só que tem o menos na frente, então, menos 1 com menos 2, menos 3. Mais 15 com menos 3, 12. 0. 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. 0, 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 15, 15. 1. 1 ao quadrado, 1, dá menos 1. 1 vezes 2, 2. 2 com 15, 17. 17 menos 1, 16. 2. 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 com 4, 0, vai dar 15. Olha só, repetiu aqui. 3. 3 vezes 2, 6. 3 ao quadrado, 9. Menos 9. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Menos 3 com mais 15, 12. Olha só, repetiu de novo. Então, se eu fosse para apostar, eu apostaria que dá 7, né? Então, vamos lá. 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 15 dá 23. 4 ao quadrado, 16. Menos 16, 23. Menos 16 vai dar 7. Né? 23 menos 16, 7. 23, 16. 16 até o 20, 4. Do 20 até o 3 mais 3, 7. Ó, viu? Então, aqui no 5, eu vou dizer que é o quê? 0, Vamos conferir. 5 vezes 2, 10. 10 mais 15,
25. 5 ao quadrado, 25. Menos 25 mais 25, 0. Certo? Então, eu vou colocar esses pontos, esses pares de x e y que vieram dessa equação do segundo grau, né? Na verdade, uma função do segundo grau, a gente diz equação porque tem igualdade. Então, isso igual a isso, né? Só que é função por quê? Porque tem duas letras, uma se relaciona à outra. Então, essa função do segundo grau, através dela, eu obtive esses pares ordenados. E esses pares, então, eu vou colocar aqui no plano para a gente ver onde que vai dar isso aqui. Então, o x vai do menos 3 até o 5. Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Ó, 0, aí 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? E o y vai do 0 até o 16. Então, vai ter que ter até o 16 lá em cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó. Então, agora eu vou colocar os pontos. Quando o x é menos 3, o y é 0. Então, na direção do x menos 3, aqui, né? Menos 3. O y0 aqui, que é a origem. Então, esse ponto é um ponto do gráfico. X menos 2, y7. Então, x menos 2, o y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 aqui. Então, nessa direção, aqui no menos 2, daqui um ponto. Bom, eu sei aqui que 4, 7 também daqui ponto. Então, na direção do 7, o x vai ser o que? 4. 1, 2, 3, 4. Aqui. Então, esses dois pontos aqui, né? O y0 aqui, ó, 5, 0. Então, aqui também é o 5. Na direção do 0 aqui, ó. Também mais um ponto, tá vendo? X menos 1, tá aqui. O y 12. Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, ó. Então, aqui na direção do menos 1, vai chegar aqui no 12, tá? Aqui é o 12. E aqui no 4, né? Não, 3 dá 12 também. Então, 1, 2, 3, tá aqui o 3. Vai dar o 12 também aqui, ó. Pá. Aí, o 0, no x0, o y15. Então, 12, 13, 14, 15. Então, aqui, ó. Na direção do x0, o y15, tá? Se você tiver dúvida em alguma coisa nisso que eu estou fazendo aqui, põe lá nos comentários, eu estou com dificuldade, não entendi como é que faz função de segundo grau, que eu tenho os vídeos lá da matemática que eu indico para você dar uma olhada, tá? Então, no x0, y15, esse aqui é o 15, ó, 15. E aqui vai ser o 16, tá? Então, no x0, 15, e qual mais que é 15? No 2. Então, aqui, 1, 2, no 2 aqui. Dá o 15 aqui, ó. Tá? E no x1, o y 16. Então, no x1, nessa direção do x1, o y aqui 16. Veja que esses pontos, tá? Se eu fizer retas ligando ele, né? São segmentos de reta aqui, ó, né? Que nem liga ponto, né? Quando a gente era criança, né? Fazia o liga ponto, ó. Ele dá uma coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Isso porque eu fiz retas. Porque se eu colocar pontos intermediários, isso aqui vai dar uma parábola, que dá uma curvinha assim, ó. Ela vem aqui, ó. Ela vem fazendo uma curva, faz uma curva bem legal aqui assim, ó. Não é pontudo, ela é uma curva assim, ó. Ela faz uma curvinha bem legal e volta para baixo aqui, por aqui, ó. E vem, e vem, e vem, e vem. Tá bom? Eu só coloquei valores de x do menos 3 até o 5. Mas se eu fizer valores menores que menos 3 e maiores que 5, essa parábola vai continuar, vai continuar, vai continuar, e vai continuar aqui também. Tá? Então, isso aqui é uma função do segundo grau. É um desenho aqui, ó. Tá? Veja, essa parábola, ela ficou assim com uma curva em cima e para baixo, né? Então, a gente diz que essa parte aqui assim, ó, é a concavidade da parábola. Então, a concavidade ficou para baixo. Essa concavidade, ela poderia ter ficado para cima assim, tá? Mas ela ficou para baixo. Concavidade para baixo. Por que ela ficou com concavidade para baixo? Já vou explicar. Aqui na função, ó, tá? Eu tenho 3 termos aqui desse lado aqui, ó, que tem o x, né? Esse e esse aqui que não tem o x. Esse aqui que tem o x ao quadrado, o coeficiente dele tem um sinal menos aqui, né? Na verdade é menos 1. Menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Então o coeficiente desse daqui, que é o que a gente chama de a, ele é menos 1.
tá? O coeficiente daquilo que acompanha o x, que é o que a gente chama de b, é o mais 2, tá? E o coeficiente c, que é aquele que está sozinho, ele é o mais 15, tá? Então, por que a concavidade ficou para baixo? Porque o coeficiente a, que é o que acompanha o x ao quadrado, é negativo. Então, quando o a é menor que zero, quando o a é menor do que zero, a concavidade é para baixo, tá? Se o a fosse maior que zero, a concavidade seria para cima. O desenho seria feito assim, tá? Em algum ponto, é claro, em algum ponto. Outra coisa que a gente pode saber, tá vendo esse 15 aqui? Esse 15 aqui é onde o gráfico cruza o eixo y. Veja que ele cruzou o eixo y bem aqui na altura do y15, ó, tá? Bem aqui no y15, ok? Tá, e esse ponto aqui onde ela cruzou aqui embaixo e cruzou aqui embaixo. Esses dois pontos aqui, tá? O menos 3 e o 5, é o que a gente chama de raízes. Raízes da função do segundo grau, tá? Como é que eu acho as raízes? Eu pego essa função aqui, ó, e coloco no lugar do y 0. Então, ela fica assim, ó. 0 igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 15. O que eu tenho que fazer? Isso aqui é uma equação do segundo grau. Aí a gente acha as raízes, ou seja, a gente acha os valores de x, que faz tudo isso daqui ser igual a 0, tá? Eu gosto de fazer por meio da fatoração, então vou fazer aqui rapidinho para vocês verem. Então, como o coeficiente do x ao quadrado está negativo, eu gosto de fazer ele com coeficiente positivo. Então, vou colocar o menos em evidência, ó, menos. Então, o que eu multiplico por esse menos para obter x ao quadrado? X ao quadrado. O que eu multiplico por esse menos para obter 2x? Menos 2x, né? Menos vezes menos, mais. O que eu multiplico aqui, aqui dentro para obter mais 15? Menos 15. Né? Na verdade é o seguinte, o que eu multiplico menos aqui dentro para ter o mais 15? O menos 15. Então, x menos vezes menos 15, mais 15. Tá? Então, eu vou fatorar isso aqui. Ó. O que é fatorar isso aqui? É colocar isso aqui como uma multiplicação de dois binômios. Tá? Então, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a x. Tá vendo o sinal menos? Então, um é mais e o outro é x menos. Tá vendo que o coeficiente aqui do x ao quadrado é 1? Então, por isso que é o x e aqui é x, tá? Se fosse 2, 3, daí aqui não seria só x, o x. Talvez fosse 2x, 1x, 4x, tá? Talvez fosse outro valor. Agora aqui, como é x ao quadrado, então é só x e x. Aí aqui é menos, diz que é mais e menos. Então, eu tenho que achar dois números que multiplicados dá 15 e que a diferença entre eles é 2. Por que a diferença? Porque o sinal aqui desse termo aqui é negativo. O termo que não tem x, ele é negativo. Então, o sinal dele é negativo. Significa que eu tenho que achar dois números que dá 15 e a diferença, porque é negativo, tem que dar 2. Então, é muito fácil. 3 vezes 5 dá 15. E 5 menos 3 dá 2. Então, os números que eu tenho que colocar aqui, um de um lado do outro, é o 5 e o 3. Agora, onde que vai o 5 e onde que vai o 3? Qual dos dois é maior? O 5 ou o 3? É o 5. Então, o 5 vai no negativo. 5 e 3. Tá? Agora, tem um menos aqui, né? Então, eu posso multiplicar por menos 1 aqui, ó. Pronto. Isso daqui tem que ser igual a 0, que é o zero original. Então, eu só fiz uma fatoração nessa equação. Você pode ver, ó, x vezes x ao quadrado, vezes menos 1, menos x ao quadrado. Aí, 3 vezes menos 5 dá menos 15, vezes menos 1, mais 15. Tá vendo? 3 vezes x, 3x. Menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5x com mais 3x, menos 2x. Vezes menos 1, mais 2x. Então, isso daqui é exatamente isso aqui. Agora, quando é que essa multiplicação disso por isso vai dar igual a zero? Quando isso for igual a zero, ou quando isso for igual a zero, ou... Não, isso aqui nunca vai ser zero, né? Mas é quando isso que tem x for igual a zero. Então, o que eu faço? Eu faço x mais 3 igual a zero. Então, x é igual a menos 3. Está aqui, ó, menos 3. E esse daqui, x menos 5 igual a zero. Então, x é igual a 5. Está aqui, ó, 5, tá? Então, essas aqui são as raízes. É assim que a gente acha as raízes, ok? O que mais que a gente pode falar da função do segundo grau? Eu precisava ter feito isso aqui? Não. Eu poderia ter começado com as raízes. Aí eu ia localizar esse ponto e esse ponto. Tá? É os valores de x que faz o y ser zero. Então, o y0 é aqui, os valores de x é esse aqui, ó. É onde cruza. Tá?
Outra coisa que eu posso ver a respeito da parábola. A parábola ela é simétrica em relação aqui. Ó. Ela tem um eixo de simetria, ou seja, um eixo que divide a parábola exatamente no meio, que é esse aqui. Ó, tá? Então, tudo que acontece desse lado acontece do outro lado também. Por isso que os valores de x se repetiam. 0, 0, 7, 7, 12, 12, 15, 15 e o 16. Então, o 16 que está bem no meio, ele é chamado de vértice, tá? Na verdade, o 16 é o y do vértice, e o x do vértice é o quê? É o 1 aqui, tá? Eu poderia ter feito o quê? 5 menos 3, 2, dividido por 2 dá 1. Podia ter feito a média aritmética entre esses dois. Ou só pensar na equidistância, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3, 4. Certo? Nesse caso aqui deu 4 para um lado e 4 para o outro. Tá bom? É assim que a gente percebe onde é que está o meio. E eu querendo saber o vértice, bom, eu sabendo que uma raiz é menos 3 e a outra é 5, então o meio da parábola está no 1. Aí eu ponho 1 aqui na equação, né? Por exemplo, lá, 1 menos 1 ao quadrado dá 1. Então, menos 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 mais 15, 16. Está lá, ó. É aquele ponto que estava lá. Foi assim que a gente achou aqui. Tá bom? Então, a gente pode desenhar isso aqui. Então, tem o vértice. Esse aqui, vou colocar mais uma vez. Tá escrito aqui, né? Raiz. E esse aqui, raiz. Tá bom? Aqui é eixo de simetria, tá? Que é o que está dividindo a parábola exatamente no meio, tá? E beleza. Só que por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a função horária da posição do movimento uniformemente variado, ela dá uma função de segundo grau, tá? Então, por exemplo, a gente vê assim, ó, S é igual a S0 mais V0t mais aceleração t ao quadrado sobre 2. Aí você fala, isso aqui não é função de segundo grau. É uma função de segundo grau, onde o y aqui dessa daqui, né? Nessa daqui é o s. E onde o x nessa daqui, essa daqui é o t. Aí só não é, ó, porque aqui o x ao quadrado está aqui pertinho do igual. E esse aqui, o t ao quadrado, está longe. Tanto faz, é só mudar de lugar, não tem problema. É que a gente está acostumado a escrever ela assim, né? Até o jeito de decorar é assim. Mas eu posso escrever ela assim, ó, alfa sobre 2t ao quadrado, mais V0 vezes t, mais S0. E daí aqueles coeficientes A, B, C que eu tinha falado, ó, o A é esse aqui, ó. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, e esse daqui é o C. Tá vendo? Eu posso resolver, né, quando eu falar do MUV aqui de função horária da posição, que dá essa equação de segundo grau, né, uma função de segundo grau, eu posso analisar essa daqui exatamente do mesmo jeito que eu analiso isso aqui. E é isso que eu vou fazer agora na continuação do vídeo. Então, na aula passada, a gente falou sobre a função horária da posição. E a gente chegou naquela equação. S é igual a S inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, tá? Então, essa é a função horária, ok? E essa daqui, eu vou comparar essa daqui com aquela lá. Então, normalmente, essa daqui outra que eu tinha feito aqui, ó, essa função aqui do segundo grau que eu fiz aqui, desenhei a parábola, tá? Eu posso fazer ela de uma outra forma aqui. Eu posso colocar no lugar do y o s e no lugar do x o t, tá? Naquela mesma lá. Então, aquela outra era assim, ó, y é igual a menos x ao quadrado, né? Era mais 2x e mais 15, certo? Era essa a função. Então, o que eu faço agora? Eu vou colocar no lugar do x o t e no lugar do y s. Então, ela vai ficar assim, ó, tá? Fazendo a misturança dessas duas. S é igual a menos t ao quadrado mais 2t mais 15. Aí eu falo, essa daqui é a função horária da posição. Aí você fala, pô, mas não é assim que a gente vê. Geralmente a gente vê assim, ó, S é igual a 15 mais 2t menos t ao quadrado. Aí sim, aí tá mais como eu costumo ver. É porque a gente está acostumado com essa equação, tá? Mas tanto faz a ordem aqui, colocar para cá ou para cá, desde que mantido os sinais de cada termo, vai estar correta.
tá? Então isso aqui também desenha uma parábola. Se eu pegar e começar a colocar valores para t aqui e calcular valores para s, eu vou chegar naquele mesmo gráfico lá, tá? Só que tem um detalhe. O tempo aqui, ele vai negativo? Não. O tempo aqui, a gente geralmente usa t maior que zero, tá? Nessa função, a gente usa o t maior que zero. Então, se eu for desenhar isso aqui, eu tenho que colocar valores para t maior que zero. E daí isso aqui vai ficar como? Então, eu fazendo aqui o eixo, agora em vez de x é t, e agora em vez de y é s. Aí aqui, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Aí, aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Tá lá. O 16 fica aqui em cima, tá? Então, quando o t é zero, né? Quando o t é zero, a gente só sabe que o 15 é onde cruza o eixo vertical, né? Então, quando o t é zero, some e vai dar o 15. Então, tá aqui o 15. Esse. Quando o t é 1, quando joga nessa função, que a gente já fez na anterior, né? Nessa daqui, dava 16. Então, tá aqui, ó. Aqui, né? Aí, quando eu jogo 2, aí tem a simetria, o 2 vai parar aqui no 15. Quando eu jogo 3, o 3 vai parar, 3 eu não lembro. 3 ao quadrado, 9, então menos 9. 3 vezes 6, 3 vezes 2, 6, menos 9, mais 6, menos 3. 15 menos 3, 12. Então era 12, né? 15, 14, 13, 12. 12 aqui, ó. Aqui, tá? 3, né? Aí quando eu colocar 4, 4 vai dar 7, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui, ó. Tá? E quando eu colocar t igual a... Não, aqui é 4. Quando eu colocar t igual a 5, vai dar 5, que a gente viu que 5 é raiz, vai dar 0. Então é esse ponto aqui, ó. Então o gráfico ele vai ficar aqui, ó. É igual aquele gráfico lá do outro lado, só que faltando um pedaço, tá? Porque eu só fiz aqui, ó, até o tempo 5. Mas se eu quiser prolongar, aí eu coloco 6, né? Aí 6 ao quadrado... 2 vezes 6, 12. 12 mais 15, 27. Aí, que número que eu ponho aqui que vai dar menos 27 não, né? Na verdade, eu tenho que colocar tudo mesmo. Tenho que colocar o valor, né? 6, né? 6 ao quadrado, 36. Menos 36. Aí, aqui 6 deu 12. 12, 15, 27. Então, menos 36 com mais 27 dá menos 9. Então, esse aqui, o 6, vai parar lá no menos 9 aqui. Vai vir aqui, ó. Certo? E continua, é só eu continuar colocando valores e isso aqui vai continuar indo embora para frente. Tá bom? Bom, então essa daqui é a função horária da posição dessa daqui. Só que essa função aqui, tá? É muito importante eu pegar ela, ou essa daqui, e comparar com aquela lá. E eu vou ver logo que a posição inicial é o 15, ó. S0 é igual a 15 metros, se estiver no sistema internacional. Velocidade inicial vai ser o quê? 2. Então, velocidade inicial velocidade inicial vai ser 2. Então, 2 metros por segundo, porque a gente considera que está o quê? No sistema internacional. E o menos 1 aqui, ele vai ser quem? Vai ser A sobre 2. Então, A sobre 2 é igual a menos 1, tá? Então, daqui sai que o A é igual a esse 2 que está dividindo, posso para o outro lado multiplicando, então o A vai ser igual ao quê? Menos 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, quando a aceleração é negativa, lembra que eu falei que aquilo que acompanha o x ao quadrado é negativa, a concavidade é para baixo. Então, o que acompanha aqui o t ao quadrado é quem? É a aceleração. Então, quando a aceleração for negativa, a concavidade for para baixo. Quando a aceleração for positiva, a concavidade é para cima, tá? Ó, então, isso aqui a gente já pode tirar, né? A aceleração, tá? A aceleração, ela é o quê? Ela é menor do que zero. Daí a concavidade vai ser para baixo, tá?
Tá? Então, aceleração menor que zero com cavidade para baixo. Outra coisa que a gente pode ver aqui, velocidade inicial é 2 metros por segundo. 2 metros por segundo é positivo, quer dizer que o movimento é progressivo. Movimento progressivo quer dizer que ele vai para frente. Se ele vai para frente, a posição dele aumenta. Então, aqui no tempo zero, ele está aqui no 15. Ó. Do tempo zero até o tempo 1, ele vai do 15 até a posição 16. Então, ele foi para frente. Ele foi para frente 1 metro. Tá? Aqui em 16, a partir do 16, ele começa a voltar à posição. Ó. Então, no tempo 2, ele está aqui no 15. No tempo 3, ele está aqui no 12. Tá? No tempo 4, ele está aqui no 7. Era 7 mesmo, né? 7, isso. No tempo 4, ele está aqui na posição 7. No tempo 5, ele está no 0. Então, se eu pego aqui a posição aqui, né? Aqui é o 0. Aqui é o 0. Então, ele começa onde? Ele começa aqui no 15. Aí ele vai para frente até o 16. No 16 ele para, porque o único jeito dele voltar é parando, né? Ele para e volta. Daí no tempo 2, tempo 3, ele está aqui no 7, no 12. Aí no tempo 4, ele está aqui no 7. Aí no tempo 5, ele está aqui no 0. Tá? Então ele vai para frente o começo, depois ele começa a ir para trás de novo. Tá? E como a gente consegue perceber, ele vai cada vez mais rápido para trás. Por quê? Porque do tempo 1 ao tempo 2 passou 1 segundo e ele voltou 1 metro. Do tempo 2 ao tempo 3 passou 1 segundo e ele voltou 3 metros. Do tempo 3 ao tempo 4 passou mais 1 segundo e ele voltou agora 5 metros. Do tempo 4 ao tempo 5 passou mais 1 segundo e ele voltou 7 metros. E isso daqui tudo a gente consegue ver pelas informações que está aqui. Ó. A aceleração, vamos lembrar o que é a aceleração. A aceleração ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, quer dizer que a aceleração ser menos 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade vai variar menos 2 metros por segundo a cada segundo. Tá? A velocidade vai variar 2 metros por segundo a cada segundo. Então, quer dizer que aqui no tempo zero, ele estava com a velocidade de 2. Depois de 1 segundo, a velocidade ficou o quê? 0. Depois de mais 1 segundo, a velocidade foi para 2. Por que é negativo? Porque agora a velocidade ela é para trás. O movimento é retrógrado. Tá? Então o movimento é progressivo somente do 0 até 1, que ele foi para frente, está aqui, ó. E ele é retrógrado do 1 em diante, que daí ele começa a vir para trás. Tá? Então, o gráfico mostra isso pra gente. Até o vértice, tá? Ó, até o vértice, aqui só tá esse pedacinho, né? Aqui a gente até consegue ver, ó, como se, digamos, aqui fosse o tempo todo, né? Desde o zero, se o zero fosse para cá, por exemplo. Então ele tá indo para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, até uma hora que ele para de ir para frente. Ele para aqui no 16, ó. Ele não vai mais para frente. Aí depois ele começa a voltar, volta para o 15, para o 12, para o 7, para o 0, entendeu? Então, até o vértice ele está sendo o quê? Progressivo. Do vértice em diante ele está sendo o quê? Retrógrado. Isso por quê? Porque a aceleração é negativa. Porque se a aceleração é positiva, daí é o contrário. Aí ele volta até o vértice e depois ele vai para frente. Tá? Tudo isso a gente consegue enxergar nesse gráfico aqui. E você vai conseguir ver bem isso nos problemas que eu resolvo na playlist. Tá? Que tem vários problemas ali que a gente vai interpretar isso. E é isso que nós temos que treinar para observar. Tá bom? Outra coisa. Tem um outro gráfico que é o da velocidade pelo tempo. Tá? Então, ó, velocidade pelo tempo. Tá? Então, nesse caso aqui, a velocidade ela começa onde? Esse gráfico aqui é mais para baixo. A velocidade começa onde? No 2. Tá? Depois de 1 segundo, a velocidade foi para o quê? Para o 0. Depois de mais 1 segundo, a velocidade foi para o menos 2. Depois de mais 1 segundo, a velocidade foi para menos 4. Por quê? Porque ela está diminuindo 2 a cada segundo. Tá? Eu deveria ter feito o gráfico mais alto um pouquinho, né? O ideal seria fazer assim, ó. Pronto.
tempo e velocidade. Então, ele começa aqui no 2. Aí, 2, menos 4, menos 6, menos 8. Então, ó, a cada 1 segundo, 1, 2, 3, 4. Então, a cada segundo, o que acontece? A velocidade diminui 2. Tá? E o gráfico da velocidade é uma reta. Esse aqui é o gráfico da posição pelo tempo. E ela é uma parábola, por quê? Porque o tempo aparece ao quadrado. Mas a velocidade ela é uma reta, porque a equação da velocidade, a equação horária da velocidade é o que? Velocidade é velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E no caso dessa daqui vai ser velocidade inicial, velocidade inicial 2 menos 2 vezes o tempo. Então ela desce 2 a cada segundo, que é o que acompanha o tempo. E ela começa no 2. Lá, ó, tempo 0, essa parcela some e vai lá no 2. É onde ela cruza o eixo Y. Ok? E o último gráfico que a gente vai ver é da aceleração pelo tempo. Tá? Então esse é o tempo e esse é o eixo da aceleração. A aceleração, como é movimento uniformemente variado, quer dizer, ela varia de forma uniforme, a aceleração, ela é o quê? Constante. Se a aceleração é constante, então no gráfico da aceleração, a aceleração é uma reta paralela, ou melhor, o desenho do gráfico é uma reta paralela ao eixo do tempo. E nesse nosso caso aqui, paralela na direção do menos 2, ó. Porque à medida que o tempo passa, a aceleração é sempre menos 2. Para qualquer tempo, a aceleração é menos 2, tá bom? E tem uma outra coisa agora que é o seguinte, é como a gente tira informações dos 3 gráficos. Então eu tenho a posição pelo tempo, eu tenho a velocidade pelo tempo e eu tenho a aceleração pelo tempo. Então quando eu vou da posição para a velocidade, ou da velocidade para a aceleração, no gráfico da posição, eu tiro a velocidade pela tangente do ângulo do gráfico. E da velocidade para a aceleração, eu também tiro pela tangente do ângulo. Agora, do gráfico aceleração pelo tempo, se eu quero obter a velocidade, eu tiro pela área do gráfico. E da velocidade para obter a posição, eu também tiro pela área do gráfico. Então, os 3 gráficos que a gente tratou aqui, desse movimento, dessa equação que eu fiz, é esse e esse aqui, tá? Então, olha só, o da posição ficou assim, ele sobe um pouquinho e desce, né? Posição pelo tempo. O da velocidade, o da velocidade, a posição pelo tempo, da velocidade ele começa aqui no 2 e ele desce. E o da aceleração, ele fica aqui na posição menos 2, tá? Então, o que isso aqui está querendo dizer? Ó? A tangente do ângulo, o que é a tangente do ângulo? A tangente, ela é a variação do vertical, do y, sobre a variação do x, tá? Num gráfico genérico y, x. Então, a variação aqui no gráfico do tempo vai ser a variação do y em função do tempo. Então, vou pegar esse ponto e esse ponto aqui. Tá? Vamos dizer esses 2 pontos. Aqui vamos dizer que seja aquele tempo, a posição 12 e a posição 7 no tempo 3 e 4. Então, 3, 4, 7 e 12. Então, a tangente vai ser o que? A variação. Lembrando, do 3 para o 4, né? Então, a variação aqui do tempo vai ser 1 segundo. Então, a tangente aqui, a variação vai ser 1 segundo. E nesse 1 segundo, do 3 para o 4, a posição foi do quê? Do 12 para o 7. Ou seja, ela diminuiu 5 metros. Então, daqui até aqui, eu tenho uma velocidade média do quê? De menos 5 metros por segundo. Tá?
a velocidade daqui para cá, em média, era de menos 5 metros por segundo. Ele está indo cada vez mais negativo, né? Ele estava no 2, 0, aí menos 2, menos 4, menos 6. Só que como eu estou tirando daqui até aqui, em média, né, do 12 até o 7 em 1 segundo, é menos 5 metros por segundo. Tá? Então é a tangente. É o ângulo aqui, ó, o ângulo está aqui. Ó, é a tangente desse ângulo. Esse daqui é a mesma coisa. Ó. Se eu pegar dois pontos aqui, né, o menos 2 e o menos 6, tá? E pegar aqui o tempo, ó, no menos 2 vai ser 0, 1, 2, 3, 4. Então, a tangente aqui, ó, é desse ângulo aqui. Então, é a variação do y sobre a variação do x, né? Então, a tangente desse ângulo vai me dar o quê? Final menos inicial. Menos 6 menos menos 2, fica mais 2, menos 6 mais 2, menos 4. Sobre o tempo 2. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. O quê? Metros por segundo ao quadrado. É isso que a gente tem que ver, ó. Da posição pelo tempo, a tangente, ela me dá a velocidade, que foi o que eu tive aqui. Da velocidade pelo tempo, a tangente me dá o quê? A aceleração, foi o que eu tive aqui. Agora o caminho inverso, daqui para cá. Então, a aceleração de 0 até o tempo 5, tá? A aceleração do tempo 0 até o tempo 5, ela foi o tempo todo o quê? Menos 2. Então, essa área aqui, ela vai me dar o quê? Então, a aceleração pelo tempo, a área me dá o quê? A velocidade. Então, a variação da velocidade do tempo 0 ao tempo 5 vai ser o quê? 2 vezes 5, menos 10 metros por segundo. Ela vai ter variado menos 10 metros por segundo no tempo 0 ao tempo 5. Tá? E esse daqui vai me dar o quê? A velocidade pelo tempo, a área vai me dar o quê? O deslocamento. Então, a área aqui embaixo, essa área é positiva e toda essa área é negativa. Então, essa daqui vai ser 2 vezes 1, 2, né? Apesar de que essa área aqui, ó, ela vai anular com essa daqui. Então, só essa área aqui vai me dar o deslocamento daqui, do tempo 0 até o tempo 4. Tá? Vocês vão ver no exercício que eu vou fazer algumas vezes esse tipo de trabalho aqui. Vou resolver os problemas fazendo esse tipo de cálculo aqui que vocês vão conseguir entender. Tá bom? Mas é bem isso que eu falei. Ó, o macete é esse aqui. Posição pelo tempo, velocidade pelo tempo e aceleração. Então, da posição para a velocidade, a tangente me dá a velocidade. Da velocidade pelo tempo, a tangente me dá a aceleração. E do gráfico de aceleração, a área me dá a variação da velocidade. E da velocidade pelo tempo, a área vai me dar a posição. Tá? Mais uma coisa. O gráfico aqui, parábola, né? Vou fazer uma parábola um pouquinho mais longe. Em cada ponto, eu posso traçar aqui uma reta tangente à curva. Tá? Então, nesse ponto aqui, a reta tangente é essa. Como o ângulo aqui é grande, ó, então significa que a velocidade é grande. Aqui, a reta tangente é essa. Ó, o ângulo diminui um pouquinho. Aqui, a tangente é essa. Então, a velocidade é essa aqui. Ó, o ângulo diminui um pouquinho. Aqui, a tangente é aqui. Ó, a velocidade diminuiu mais ainda. Então, a velocidade aqui, a gente percebe que está diminuindo. Aqui em cima, a reta ela é horizontal. Não tem ângulo. O ângulo é 0. Então, quer dizer que a velocidade aqui é 0. É aquilo que eu falei. Ele está indo para frente e cada vez mais devagar até que para. E daí ele começa a voltar para trás. Ele volta para trás, a velocidade agora é negativa. Ela começa a inclinar para baixo. Ó. Tá? E a velocidade vai ser cada vez mais negativa, mais rápido, só que agora voltando. Tá? A gente vai ver muito isso aqui no movimento vertical. No movimento vertical aparece muito isso. O objeto ele sobe até um certo ponto, aí ele para e ele desce. Então, no início, a velocidade é para cima. Então, a velocidade positiva, é movimento progressivo. Aí ele para, aí o movimento agora é retrógrado, porque a velocidade é negativa. Tá? É mais ou menos isso. Só que aqui, a gente está vendo na horizontal, que é menos comum do que na vertical. Então, o objeto, principalmente quando o plano está mais inclinado assim, fica mais fácil ver isso. Né? A gente dá um peteleco no objeto, uma bolinha, ela vai, daí ela para aqui e ela começa a descer.
Então, se eu considerar isso aqui, a posição dela, ela sai de uma posição, vai indo para trás, para trás, para trás, até que a velocidade é zero, e depois ela vai para frente e vai indo cada vez mais rápido. É isso que está acontecendo aqui nesse gráfico. Tá? É isso que aconteceu aqui. Só que ele foi para frente o quê? Só um segundo. Depois desse um segundo, ele começou a ir para trás, para trás, para trás e não parou mais. Tá bom? E agora, para finalizar, vamos falar da equação de Torricelli e a velocidade média. Eu vou começar, na verdade, com a velocidade média. No movimento uniformemente variado, tá? A aceleração é constante, certo? A aceleração sendo constante, a gente pode calcular a velocidade média, tá? Como sendo a média aritmética entre a velocidade pontuais em algum ponto. Então, a velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, ela vai me dar a velocidade média. Eu posso calcular a velocidade média assim, tá? Mas somente no movimento uniformemente variado, onde a aceleração ela é constante. Se a aceleração não é constante, ora acelera mais, ora acelera menos, eu não posso calcular a velocidade média assim. A velocidade média daí ela vai ser o quê? A variação da posição pela variação do tempo. Esse é o correto. Esse aqui é um macetinho do movimento uniformemente variado, porque a aceleração ela é constante. Então, se você pensar, por exemplo, no movimento vertical, né, da gravidade, a gravidade ela é constante na altura próxima à superfície da Terra, a aceleração da gravidade ela não muda. Ela muda quando está muito alto, quando ela está se afastando da Terra muito, daí a aceleração da gravidade ela começa a diminuir, tá bom? Mas na proximidade da Terra, a aceleração da gravidade ela é praticamente constante. Então você pode calcular a velocidade média de um lançamento vertical, por exemplo, fazendo velocidade inicial e velocidade final. Isso ajuda muito a gente a calcular, por exemplo, a posição, a altura que ele chega num tempo tal. É bem simples e bem fácil, tá bom? Bom, a equação de Torricelli, ela provém do quê? Ela provém justamente da junção de uma equação que eu acho com velocidade média, ou com aquela da posição, função horária da posição, onde eu pego no tempo da função horária da posição, eu substituo por uma outra equação que envolve tempo. Vou explicar. Função horária da velocidade. Velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. E função horária da posição. Posição final é posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Então, eu pego dessa daqui e isolo o tempo. Vai dar o quê? Velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Isso vai ser igual ao tempo. E eu pego esse tempo aqui, né? Pego isso daqui, que é o tempo, e jogo no lugar do t aqui. E isso daqui vai me equacionar alguma coisa que vai sair na equação de Torricelli, que é velocidade final ao quadrado, é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o delta S, tá? Que é o deslocamento. E a vantagem de usar essa fórmula aqui é que ela não tem o tempo. Então, às vezes, a pessoa fala, uma pessoa vem com uma velocidade tal e alguém entra no meio da rua. Alguém entra no meio da rua. Tá? A 50 metros dela, alguém entra no meio da rua e ela prontamente pisa no freio. Até parar, ela para próximo, encostada na pessoa. Então, qual que é a aceleração que ela tem que fazer? Então, eu tenho a velocidade inicial, que ela vem vindo. Como ela para antes de encostar na pessoa, ou melhor, ao contrário, né? Velocidade inicial que ela vem vindo. Como ela para antes de encostar na pessoa, então a velocidade final é 0. E eu tenho a distância em que a pessoa entrou na rua, ΔS, e eu calculo a aceleração. Veja que o problema não falou em tempo. Ele não falou que levou 3 segundos para parar, nos 5 segundos para parar, não falou nada de tempo. Ele só diz a velocidade inicial, a distância que ele tem que parar, e como ele vai parar, a velocidade final é 0. E eu tenho que calcular a aceleração. Então, são problemas que eu não uso o tempo como variável, tá? Essa fórmula aqui é muito interessante, ela ajuda muito. Vários problemas que eu tive que resolver, muitos deles eu resolvi com essa daqui, tá? E o outro macete é justamente essa aqui, ó, da velocidade média, tá? Como a aceleração é constante, a velocidade média vai ser a média aritmética entre a velocidade inicial e final, dividido por 2. Às vezes eu quero saber, por exemplo, quanto que ele andou, né?
o móvel, por exemplo, ele saiu, né? Esse do exemplo aqui, ó, tá? A velocidade inicial era o quê? 2, certo? E a velocidade final, por exemplo, a velocidade depois de alguns segundos, tá? Aqui, por exemplo, no tempo 5. Então, aqui, ó, velocidade final vai ser velocidade inicial, que é 2, menos 2 vezes o tempo, que esse aqui é a aceleração, tá? Então, no tempo 0, a velocidade inicial é 2. E no tempo 5, tá? No tempo 5, a velocidade final vai ser o quê? Menos 2 vezes 5, menos 10, mais 2, menos 8, tá? Metros por segundo e metros por segundo. Então, a velocidade média do tempo 0 até o tempo 5 vai ser o quê? Velocidade média vai ser 2 mais menos 8, que é menos 8, sobre 2. 2 menos 8, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3 metros por segundo. Essa é a velocidade média. Aí eu quero saber quanto que ele andou, né, nos 5 primeiros segundos. Eu tenho a velocidade média. Então, a velocidade média, o que ele é? Ele é ΔS sobre ΔT. A velocidade média nos 5 primeiros segundos eu tenho quanto é? É menos 3. Então, menos 3 vai ser igual a ΔS sobre 5 segundos. E o ΔS, né? E o ΔS vai sair que é igual ao quê? Menos 15 metros. Então, ele vai andar 15 metros, tá, em 5 segundos. Eu fazendo isso pela velocidade média. Se eu jogar na fórmula da posição, né? Posição final é posição inicial mais velocidade inicial vezes a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então, essa fórmula aqui vai ficar. S é igual. Aí, posição inicial era 15, mais 2 vezes o tempo, menos, daí era 2 aceleração, sobre 2 dá 1, né? Era menos 2 sobre 2 dá 1, t ao quadrado. Então, se eu jogar aqui o tempo 5, vai dar o quê? A posição no tempo 5 vai ser o quê? 15, mais 2 vezes 5, 10, menos, né, 5 ao quadrado, 25, menos 25. Isso aqui dá 0. Como a posição inicial é 15, então ele foi da posição 15 até a posição 0. Ou seja, ele voltou 15 metros. Tá vendo? Com o gráfico aqui, com a equação aqui, eu tenho que calcular num tempo, no outro tempo, é a equação do segundo grau, sendo que desse jeito aqui, com a velocidade média, eu calculo a mesma coisa. Tem alguns exercícios que eu resolvo desse jeito, tá bom? Ó, então, essa aula aqui foi bem simples, tá? Foi bem rápida mesmo. Foi para chamar a atenção aqui para essas duas fórmulas e a interpretação do gráfico, tá? Uma breve ilustração do que é a função do segundo grau, tá? O vértice, as raízes, a concavidade, que no caso do movimento uniformemente variado, ele vai refletir a aceleração do movimento, tá? Do tempo, que a gente não pode ter a função aqui para o tempo negativo, é só para a parte positiva do gráfico, tá bom? E agora vamos para as listas de exercício, ok? Vamos lá para os problemas que eu resolvi. Então você vai lá, assiste e consolida o finalzinho do movimento uniforme. Se você tiver alguma dúvida sobre os problemas, poste nos comentários de cada vídeo, que daí, se houver necessidade, eu faço vídeos adicionais e posto lá, ok? É isso aí e até a próxima.